E aí, queridos, tudo bem? Professor Paulo Basileu? Olha só, vamos conversar a respeito das orações coordenadas. Fácil, simples, você vai tirar de letra. Vou começar pelas assindéticas. Primeiro, fica a dúvida do aluno por que coordenação, subordinação, de onde vem isso, tá? Vou explicar aqui, eu acho extremamente importante que você saiba. Por quê? Fizeram uma vez uma pergunta para mim que foi o seguinte: professor, eu aprendi na escola que as orações sindéticas alternativas, elas são sindéticas, são coordenadas sindéticas alternativas, mas por que, neste caso aqui, ó, ou me paga ou te mato, pesado, né? Ou me paga ou te mato, por que eu tenho uma oração coordenada se uma depende da outra? Galera, a explicação não é qualquer dependência que revela a ideia de coordenação ou de subordinação. O que revela a ideia de coordenação e de subordinação é dependência ou independência sintática. Então, as coordenadas são aquelas que são sintaticamente independentes. E as subordinadas são aquelas que são sintaticamente dependentes. Sintaticamente, olha só para você entender. Vou colocar um exemplo aqui, ó. Eu espero que sejam aprovados. Olha só, queridos, quantas orações nós temos aqui? Uma com verbo esperar, outra com verbo ser, tá? Então eu tenho esta oração e tenho esta oração. Duas, período composto. Legal. Agora, vamos observar uma coisa. Vou usar um artifício só para você entender aonde eu quero chegar. Eu vou pegar essa oração inteira aqui e vou substituir pela palavra isso. Eu quero isso. Quem quer alguma coisa. Então, a gente já viu, certo? A gente já falou a respeito de complemento verbal, objeto, certo? Então, olha aqui, ó, esse verbo é um verbo transitivo direto. Isso seria o quê? Um objeto direto. Olha só, a palavra isso é o objeto direto do verbo querer. Quem quer algo. Então, aqui eu tenho sujeito, o predicado quero isso, verbo transitivo direto, núcleo do predicado verbal, e eu tenho a palavra isso, que é o seu objeto direto. Show de bola? Agora, olha aqui. Eu não peguei a palavra isso e usei essa palavra para substituir toda uma oração. Isso é só para você observar um artifício simples. Se eu consigo substituir uma oração inteira por uma palavra e essa palavra representa o seu objeto direto, o objeto direto do verbo da oração anterior, significa que eu posso dizer que a oração tem o mesmo valor que essa palavra, que é de objeto direto? Sim. Então perceba que eu tenho uma oração inteira trabalhando como se fosse um termo que é um objeto direto. Por isso que eu vou chamar essa oração de oração subordinada substantiva, porque normalmente qual é o termo que exerce a função de objeto direto? Um substantivo, certo? Então, essa oração, ela ocupa o lugar que seria de um substantivo, então uma oração subordinada substantiva, subordinada porque existe uma dependência sintática, a oração inteira exerce função de objeto direto do verbo da oração principal, então existe uma relação de subordinação de dependência sintática, substantiva, porque essa oração ocupa o lugar que seria de um substantivo, e além disso, essa oração funciona como um complemento do verbo da oração principal. Uma oração subordinada substantiva objetiva direta, aquela que ocupa o lugar que seria de um objeto direto. Ou seja, em vez de uma palavra apenas, de um termo, melhor dizendo, eu tenho uma oração inteira que funciona como objeto direto de um verbo. Oração subordinada substantiva objetiva direta. É por isso que eu digo que isso aqui é uma relação de subordinação. Agora, na coordenação, não existe essa coisa de essa oração é o objeto da outra, essa oração é o sujeito da outra. Não existe isso. Tá? Então, as orações que não exercem função sintática de outras são coordenadas. Aqui, ó, quando eu digo ou me paga ou te mato, a dependência não é sintática, ela é semântica. Para que eu dê uma escolha a você, eu tenho que passar a você pelo menos duas possibilidades. Então, aqui, a relação de dependência é semântica. Para dar uma escolha a alguém, eu tenho que oferecer no mínimo duas possibilidades, beleza? Então, que fique claro qual é a diferença entre subordinação e coordenação, tá? Mas você pode matar isso de forma simples. Como? Entre as orações coordenadas, que são aquelas que nós começaremos a falar,
eu vou subdividir todas as classificações em dois grandes grupos. As assindéticas, galera. Lembre que síndeto é um nomezinho bonito para conjunção, beleza? Então, se eu digo que elas são assindéticas, a é um prefixo que significa negação. Então, se elas são assindéticas, elas não têm síndeto. Síndeto é igual a conjunção. Essas orações assindéticas fazem parte de um período composto e elas não são introduzidas por conjunção. Olha que fácil. Olha essas orações aqui, ó. Eu vim, eu vi, eu venci. Eu tenho 3 orações com sujeito oculto. Perceba que entre elas não há conjunção conectando uma oração à outra. Então as assindéticas serão o quê? Separadas por vírgula. Simples assim, fácil de matar. Só que entre as orações coordenadas eu não tenho apenas as assindéticas, eu tenho as sindéticas, ou seja, aquelas que são introduzidas por síndeto. Beleza? Aqui eu coloquei em ordem alfabética. Mas você que gosta de bizu, olha para cá. Lembra isso aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, né, para você identificar de forma simples. Entre as sindéticas, você vai lembrar ECA. Explicativa conclusiva, aditiva adversativa alternativa, tá? Para lembrar as 5. Tirando essas 5 possibilidades e as assindéticas, todas as outras orações são subordinadas. Então fica mais fácil para você. Eu estou te explicando primeiro a formalidade da coisa, eu expliquei a ideia de subordinação e de coordenação, e aqui eu te mostro aquele bizuzinho para você matar a questão na prova, caso surja alguma dúvida, beleza? Mas eu vou mostrar agora na prática as orações sindéticas, coordenadas sindéticas. Como eu falei, são 5 classificações. E essas classificações têm a ver com a conjunção que introduz essas orações, beleza? Então, galera, vamos pensar. Aditiva da ideia de quê? Somatório de ações. Então, da ideia de soma, no caso das orações coordenadas sindéticas, um somatório de ações, beleza? Então, na prática, quais são as conjunções mais comuns? E nem, o e ou nem, no geral. Só elas? Não. Vou mostrar um outro exemplo aqui. Olha aqui, trabalho e estudo. Essa oração é introduzida pelo conectivo e dá ideia de soma em relação à oração anterior. Eu tenho aqui uma oração com o verbo trabalhar, tenho uma oração com o verbo estudar, eu conecto as duas por meio de uma conjunção aditiva. Como uma não exerce função sintática de outra, eu digo que eu tenho aqui uma oração coordenada sindética aditiva. Poderia ser um nem? Poderia. Não trabalho nem estudo. Eu somo coisas que eu não faço, tá? Então o nem também é uma conjunção aditiva. Mas olha só, SpaceX já cobrou alguma coisa parecida com isso daqui, ó. A forma, tá? Não a mesma oração, não o mesmo período, melhor dizendo. Mas olha isso aqui. João não só trabalha, mas também estuda. As pessoas têm um desejo muito grande de quando enxergam a conjunção mais, marcarem a adversativa. Ah, oposição à adversidade. Irmão, toma cuidado. Preste atenção na ideia que está exposta aqui. João não só trabalha, mas também estuda, ou como também estuda. Você está entendendo que o que se diz aqui é que João não faz apenas uma coisa, ele faz 2? Estou somando coisas que ele faz. Então, olha só, João não só trabalha, mas também estuda, aditiva. Oração coordenada sindética aditiva. Então, toma cuidado com isso, tá? Mas também, como também, na oração, tá? Na oração aditiva, introduzindo a oração aditiva. E toma cuidado com aquilo que aparece, a expressão que aparece na oração anterior. Exemplo, João não apenas trabalha, não somente trabalha, não só trabalha, mas também estuda, como também estuda. Tá? Tenta perceber como esse tipo de oração aditiva vai aparecer para você. Beleza? Eu tenho também as adversativas. Adversidade é oposição, contraste. Beleza? Olha as ideias. Ninguém estudou. Qual é a expectativa que você tem quando alguém não estuda? Ninguém estudou. A expectativa é de que todo mundo se dê mal. Mas aconteceu o contrário, oposição, ó. Mas todos fizeram boa prova. Lembra aquelas aulas de conjunções? Que eu mostrei as conjunções explicativas, conclusivas, aditivas? Então, essa aula é extremamente importante, na ocasião eu falei, para você entender a conexão entre as orações e para trabalhar com as orações, para trabalhar com a análise sintática, porque é o tipo de conjunção que vai determinar o tipo de relação que uma oração tem em relação a outra oração, tá? Então fique esperto. Nunca estudou, mas aconteceu o contrário, mas melhor dizendo, ninguém estudou, mas todos fizeram boa prova, ou seja, aconteceu o contrário do que eu esperava. Oração coordenada sindética adversativa, beleza? Então,
Quais as conjunções que poderiam aparecer aqui? Mas, contudo, entretanto, todavia, no entanto. Beleza? Porém. Show de bola? Olha as alternativas. Alternativa da ideia de alternância ou até escolha. Ou me paga ou te mato. Então, normalmente as duas são introduzidas pelas conjunções. Ora faz isso, ora faz aquilo, tá? Ora, ou, da ideia de alternância ou escolha. Essa é fácil. Conclusivas, galera. Conclusiva, a oração vai introduzir uma ideia de conclusão. Quais as conjunções possíveis para dar ideia de conclusão? Nós já vimos isso. Logo, portanto, tá? Toma cuidado com o pois, que vem após uma vírgula. Olha o exemplo. Vou colocar aqui para você. O exemplo 2, né? Aqui eu não havia colocado, vou colocar aqui o exemplo 2. As ruas estavam molhadas. Deve ter, pois, vou colocar aqui embaixo para que você observe. Chovido. Então, observa o exemplo. As ruas estavam molhadas. Deve ter, pois, chovido. Aqui, esse pois aqui, ele não é explicativo. Por quê? Vê se a ideia dele não é... Deve ter, portanto, chovido. Ou seja, eu tirei uma conclusão a respeito do fato de as ruas estarem molhadas. Então, galera, prestem atenção nisso. Esse pois... que vem depois da forma verbal, vem depois de um verbo, ele tem valor conclusivo, tá? Então, não erre isso. Eu já havia falado isso quando nós conversamos sobre conjunção, mas achei importante retomar mostrando um exemplo prático, então fique esperto com relação a isso, beleza? Então, o pois após vírgulas, ele é conclusivo. Melhor dizendo, o pois após verbo, depois de vírgula não, após verbo, ele tem valor conclusivo. Ele vai introduzir uma oração conclusiva, coordenada sindética conclusiva. Eu só desloquei a conjunção de lugar, do lugar natural dela, por isso que eu coloquei entre vírgulas, tá? Então vamos lá. Explicativas dão uma ideia de explicação, obviamente. Normalmente, a explicação acontece depois de uma ordem. Estude, uma ordem. E aí eu apresento uma explicação para essa ordem, porque terá sucesso, pois terá sucesso, tá? Estude, que terá sucesso, pode ser que, porque, pois... Essas são as conjunções explicativas mais comuns, beleza? Então, já deu, você já entendeu de forma prática como é que se identifica as orações coordenadas, tanto as assindéticas quanto as sindéticas, beleza? Vamos conversar agora a respeito das orações subordinadas, certo? Aquelas que desempenham função sintáticas de outra, tá? No geral, o adjetivo... ele tem uma função sintática, quando está ali, obviamente, próximo ao substantivo, tendo uma relação direta com o substantivo. Ele é uma adjunta de nominal. Então, as orações adjetivas são aquelas que desempenham sempre a função de adjunta de nominal de um termo da oração principal, um substantivo ou um pronome, porque o pronome substitui um substantivo. Beleza? Então, quando falamos sobre pronome relativo, eu já havia dado uma dica. Olha, o pronome relativo introduz uma oração de valor adjetivo e relaciona essa oração a um termo antecedente. Se você entendeu o pronome relativo, quer identificar de forma simples uma oração adjetiva, ela será precedida de um pronome relativo. Porque a oração adjetiva, a oração subordinada adjetiva, é justamente essa oração que é precedida por um pronome relativo e esse pronome relativo relaciona toda uma oração a um termo antecedente, um substantivo ou um pronome. Ele relaciona essa oração e essa oração caracteriza, especifica esse termo antecedente, que é um substantivo ou um pronome. Então ela cumpre o papel que é de um adjetivo. E um adjetivo, nestas condições, numa relação direta com um substantivo, cumpre a função sintática de adjunta de nominal. Beleza? Essa oração adjetiva, ela terá duas classificações. Por quê? Porque essa oração adjetiva ou vai explicar um antecedente, alguma coisa relacionada a um antecedente, ou ela vai restringir, vai limitar o seu sentido, tá? Foi exatamente o conceito que eu apresentei aqui, ó. Adjetivas, as orações subordinadas adjetivas, são aquelas que possuem valor adjetivo e se relacionam com um termo antecedente, explicando ou restringindo o seu sentido. Tá, as orações classificam-se como? Galera, dois tipos de oração adjetiva.
Se elas explicam ou restringem, uma eu chamo de explicativa, a outra eu chamo de restritiva. Queridos, se elas estiverem corretamente pontuadas, é importante dizer isso, existe uma maneira muito simples de identificar a diferença entre uma e outra. O famoso bizu, aquilo que você gosta. As explicativas vão aparecer entre vírgulas. As restritivas não aparecerão entre vírgulas, tá? Pode ser que haja uma vírgula após a oração adjetiva em função de deslocamento de termos de uma oração, certo? Mas entre vírgulas não, a restritiva não aparece entre vírgulas. Pode haver uma vírgula depois, em função da colocação de um outro termo após essa oração adjetiva, por exemplo, tá? Mas ela não aparecerá entre vírgulas, não virá uma vírgula antes, beleza? Ou seja, a restritiva não aparece entre vírgulas. A explicativa aparece entre vírgulas, beleza? Mas vamos para a explicação formal da coisa. Olha para cá. O Sol, vírgula, que é uma estrela. Aqui eu tenho um pronome relativo. Ele introduz toda uma oração que serve para explicar o que é o Sol. Então eu tenho toda uma oração que age em função apenas de um termo antecedente, que é um substantivo, é introduzida por um pronome relativo. É uma oração subordinada adjetiva. Beleza. Porque ela tem valor adjetivo. Nós já vimos isso quando falamos a respeito de pronome relativo, tá? Então, ela é uma oração subordinada adjetiva. Mas ela está entre vírgulas justamente porque eu estou apresentando uma explicação a respeito de um substantivo que vem antes. Essa é uma maneira de você diferenciar a ideia de explicação da ideia de restrição, tá? Estou oferecendo uma explicação a respeito do substantivo Sol. Agora, olha de baixo. Os alunos que estudam alcançarão o sucesso. Aqui, mais uma vez, eu tenho um pronome relativo, ou seja, ele introduz uma oração adjetiva. Toda essa oração tem relação apenas com um termo antecedente, que é o substantivo alunos, mas aqui eu não estou explicando o que os alunos fazem. Uma coisa seria, se eu apresentasse entre vírgulas, eu teria aqui uma oração adjetiva e explicativa. Os alunos, vírgula, que estudam, vírgula, alcançarão sucesso. É como se eu estivesse explicando o que os alunos fazem ou deveriam fazer. Só que quando eu não coloco essa vírgula, né, de maneira prática, eu não estou dizendo que sejam todos os alunos. Na primeira explicação, eu generalizo. Os alunos, vírgula, que estudam, vírgula, ou seja, como se todos os alunos estudassem. Eu estou generalizando e explicando o que os alunos fazem ou deveriam fazer, entre vírgulas. Aqui não. Aqui eu estou dizendo, os alunos que estudam alcançarão o sucesso, ou seja, somente os que estudam. Os que não estudam não estão nesse grupo. Então, do grupo de todos os alunos, eu estou restringindo aqueles que alcançarão o sucesso. Quais? Somente os que estudam. Por isso que essa oração, que não está entre vírgulas, tem valor restritivo, ou seja, ela limita o sentido. Não são todos os alunos, são somente os que estudam. Por isso que eu digo que essa oração subordinada adjetiva, que não aparece entre vírgulas, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Queridos, dessa maneira, eu encerro a primeira parte relacionada às orações. Voltaremos para falar sobre orações subordinadas substantivas, para falarmos sobre orações subordinadas adverbiais, além de falarmos sobre as orações reduzidas. Beleza? Grande abraço do Basileu. Até a próxima. Fui!